Não tem como aprender linguagem DAX sem entender contexto de filtro. E hoje eu vou desenhar literalmente esse conceito para você. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Cubo 3, onde nós falamos sobre conceitos, técnicas e ferramentas para você que quer se tornar um especialista em análise de dados. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Laender e hoje nós vamos desmistificar um conceito muito importante dentro da linguagem DAX, que é o contexto de filtro. Esse contexto é o que determina o que vai ser considerado na hora de calcular qualquer indicador. Mas antes de eu desenhar esse conceito para você, vamos recapitular que a linguagem DAX é o motor analítico do Power BI e ela faz basicamente dois tipos de operação: filtrar e agregar. Se você entender isso, tudo vai ficar muito mais fácil na hora de construir os seus indicadores no Power BI. Deixa eu te mostrar um pouco desse conceito aqui no slide que eu preparei. Eu tenho aqui um conjunto de números que estão representados aqui por cores. E aí eu posso fazer agregações com esses números. Agregar é conseguir descrever esse conjunto com um único valor específico. Então imagina aqui que eu posso fazer vários tipos de agregações. Eu posso querer, por exemplo, somar todos esses números. E aí então eu consigo resumir todos esses números em um único número, representado por 40, que é a soma de todos esses valores aqui. Porém, eu posso fazer outros tipos de agregações. Eu posso tirar a média, então se eu pegar todos esses números e tirar a média deles, o valor é 4. E aqui eu tenho uma outra agregação. Posso agregar trazendo o menor valor desses números, então aqui no caso o 1 é o menor valor, como eu também posso agregar fazendo uma simples contagem. Aqui nós contamos os números que nós temos nesse conjunto e o valor resultado foi 10. Todos esses valores são agregações, ou seja, são cálculos que reduziu ou resumiu um conjunto de valores em um único número. Isso no Power BI nós chamamos de medida. Mas não é a capacidade de agregação que torna o Power BI excepcional. O que torna o excepcional é a sua capacidade de unir os filtros a essa agregação. Imagine agora que eu quero filtrar esse conjunto de dados e eu aplique aqui um filtro. Eu estou querendo agora pegar apenas os números vermelhos. Após aplicar esse filtro, todas essas agregações podem ser recalculadas. Então agora a soma, ao invés de 40, retornou 9, pois é a soma dos três valores remanescentes. Temos aqui uma nova média, um valor menor que continua sendo o mesmo para esse novo conjunto e a contagem também foi redefinida. Bom, esse é o conceito básico do que é filtrar e agregar no Power BI. Se a gente fosse resumir essa apresentação que eu acabei de mostrar para vocês em uma tabela que pudesse ser mostrada no Power BI, a gente poderia basicamente falar que era uma tabela de duas colunas, onde eu tenho todos aqueles números e a sua cor em uma outra coluna, ou seja, a característica que descreve aquele número. E a partir daí, nós podemos utilizar medidas para calcular agregações, como por exemplo, utilizar a função sum para somar, average para tirar a média, max para pegar o maior valor, min para pegar o menor valor, count rows para contar quantas linhas tem em uma tabela, ou até mesmo a função distinct count para contar quantos números diferentes nós temos em uma coluna. Aqui eu poderia ter todos os resultados que nós mostramos ali anteriormente no início dessa apresentação. Agora, se eu aplicar um filtro, eu poderia simplesmente vir aqui na coluna cor, falar que eu quero pegar o valor que seja igual a vermelho, e aí eu teria um novo conjunto de dados. Esse conjunto de dados, com aquelas agregações, teriam valores diferentes. Todos esses filtros que podem ser aplicados ao Power BI é o que nós chamamos de contexto de filtro. Ou seja, o contexto de filtro nada mais é do que a combinação de todos os filtros que nós aplicamos no nosso modelo, resultando em novas tabelas que serão utilizadas para os cálculos de agregação das nossas medidas. Então aqui nós temos um exemplo já desenhado no Power BI com aquele simples modelo de uma tabela e duas colunas, onde nós temos diversas medidas e temos aqui um filtro, que poderia ser a cor, que é o valor resultante desta coluna. Podemos aplicar um ou mais filtros e teríamos todos esses valores sendo calculados automaticamente. O motor do Power BI é capaz de filtrar e resumir agregando milhões e milhões de linhas em frações de segundos. E isso é o que torna o Power BI tão especial. Bom, pode confessar que só essa explicação já valeu o seu like. Então se você ainda não deixou o seu like aqui no vídeo, ó, clica aí no botão para deixar o seu like. Se ainda não tiver inscrito no canal, inscreva-se para que você possa receber esse e outros conteúdos em primeira mão.
Agora que você já entendeu o conceito do contexto de filtro, vamos ver um pouco mais aplicado a um exemplo do Power BI, como isso funciona na prática. Eu tenho aqui uma tabela hipotética de vendas com 4 colunas, onde nós temos aqui o número do pedido, temos também aqui o nome do cliente, o produto daquele pedido específico e nós temos aqui o valor total daquela linha de venda. Nós podemos criar cálculos agregadores aqui utilizando funções básicas do Power BI para resumir essa tabela, os valores dessa tabela em alguns números. Por exemplo, eu posso criar aqui uma medida para calcular o faturamento, fazendo a soma de todos esses valores aqui. E teríamos um único valor, neste caso, 1.800. Eu poderia também fazer um segundo cálculo, fazer a contagem distinta de pedidos. Perceba que nós temos aqui pedidos que podem se repetir, pois um único pedido pode ter 2 linhas de vendas porque tem 2 ou mais produtos. E neste caso, eu utilizaria uma função chamada distinct count para fazer a contagem distinta. Então, por mais que nós temos aqui mais de 5 linhas, perceba que nós temos apenas 5 números diferentes. E neste caso, o resultado dessa medida seria o número 5. Porém, quando nós temos essa tabela no Power BI, não basta apenas nós resumirmos todos os valores em um único indicador e colocar lá no nosso dashboard. O que geralmente acontece é que nós vamos ver isso em contextos diferentes. E aí, nós temos aqui um exemplo. Eu poderia pegar, por exemplo, o valor de cliente e pegar o faturamento. E aí, aqui a gente consegue visualizar o valor explodido, dividido para cada um desses clientes. E isso acontece de uma forma quase que instantânea. O grande problema aqui é que a grande maioria dos usuários de Power BI não conseguem enxergar como o Power BI executa esta ação, executa este cálculo, e por isso tem dificuldade na hora de escrever as suas medidas. Então vamos imaginar que nós temos aqui o visual de matriz. Vamos ver o que acontece por trás deste visual. Então imagina que eu peguei lá no Power BI e puxei o cliente para um visual de matriz e listou-se aqui todos os clientes que nós temos de forma distinta. O João, a Maria e o Pedro. E aí quando eu peguei o faturamento e coloquei nessa matriz, tivemos então 4 valores, Um valor para o João, um para a Maria, um para o Pedro e um valor total. Muita gente imagina que este valor total aqui é basicamente a soma de todos esses valores, pois nós estamos falando de um totalizador. Mas não é verdade. O total vai utilizar o mesmo cálculo da sua medida em um contexto diferente. Para você entender melhor, no caso do faturamento, a função utilizada era a função soma. Então, neste caso, o totalizador será sim uma soma. Mas vamos entender como isso é feito e como poderia se aplicar, por exemplo, a outros tipos de cálculo. Quando nós colocamos um valor dimensional dentro de uma matriz, o que nós estamos fazendo na prática é um filtro. É como se nós estivéssemos filtrando a coluna cliente daquela tabela, da tabela de vendas, para cada um dos valores que nós temos aqui. E aí o que acontece por trás disso é que novos contextos vão se formar para cada linha dessa matriz. Então é como se eu falasse que eu tivesse uma tabela de vendas para cada linha desta matriz. Então eu tenho aqui para a linha do João toda aquela tabela de vendas filtrada para o cliente João. Ou seja, no caso da nossa tabela hipotética, essas 3 linhas. E aí nós temos a medida que faz a soma da coluna VL total. Ou seja, ele está somando o valor apenas da tabela do João. Ou seja, este aqui é o contexto de vendas para esta linha do visual. Então, quando nós somamos aqui 100, 200 e 400, o resultado é 700. E isso vai acontecer para cada linha daquela matriz, para cada ponto de dados. Então eu tenho aqui a linha da Maria, eu tenho a tabela hipotética, o contexto da Maria aqui, com apenas uma única linha, e ao fazer a soma desta coluna, eu tenho o resultado 200. E da mesma forma, nós temos aqui o Pedro com as suas 4 linhas da tabela vendas. Ao fazer a soma, nós temos aqui 900. O que acontece no valor total é que toda a tabela é considerada. É como se esse filtro do cliente fosse ignorado. E neste caso, eu vou ter uma tabela com todas as vendas de todos os clientes. E ao fazer a soma de toda essa coluna, eu tenho 1.800. Isso parece muito óbvio quando nós fazemos cálculos com soma, mas imagine agora que nós vamos fazer um cálculo diferente. Eu quero contar quantos produtos diferentes cada cliente comprou. Então, neste caso, nós temos aqui uma função chamada distinct count da coluna produto. Perceba que o contexto não mudou. O contexto continua sendo a tabela de vendas filtrada para o cliente João. E neste caso, ao olhar aqui a coluna produto, nós temos 2 valores diferentes, lápis
e borracha. Perceba que lápis aparece duas vezes, mas para a função distinct count, o que importa é a contagem distinta, ou seja, quantos valores distintos nós temos aqui. E neste caso, o resultado será 2. Ao efetuar o mesmo cálculo para o contexto da Maria, nós temos apenas uma única linha e um único produto distinto. Então, neste caso, o resultado é 1. E por fim, teríamos aqui o valor para Pedro, ou seja, temos aqui um contexto para Pedro, onde nós temos 3 produtos diferentes, lápis, borracha e caneta. Por isso o resultado é 3. Agora perceba que o totalizador também foi 3, porque ao desconsiderar o filtro do cliente, o que nós teríamos seria uma tabela com todos esses produtos, ou seja, 3 produtos diferentes, lápis, borracha e caneta, independente do cliente. Então, o resultado para esta medida, no valor total, também seria 3. E aí perceba que nós não estamos falando de uma soma, e sim de uma contagem distinta em um contexto diferente, ou seja, em um contexto onde todos os clientes estão inseridos. E essa mágica acontece com qualquer tipo de visual. Então imagina aqui que eu tenho agora, ao invés de uma matriz, um gráfico de barras. Nós temos aqui, então, para cada ponto, um filtro. Então, quando eu tenho aqui o valor lápis, o que tem por trás desse ponto de dados é toda a tabela de vendas com um filtro aplicado na coluna produto, onde o valor que nós estamos aplicando de filtro aqui é o valor lápis. E aí eu tenho esta tabela e com base nessa tabela eu vou calcular aquela medida. Então, vou fazer a contagem distintas de pedidos. Então, neste caso aqui, nós temos 4 valores diferentes, 4 valores distintos. Então, eu tenho aqui, então, o número 4. E não seria diferente se eu aplicasse, por exemplo, um gráfico de rosca. Então, nós temos aqui um filtro sendo aplicado. Então, a fatia aqui representa o cliente João. Nós temos esta tabela e ao utilizar aqui a quantidade de pedidos, nós temos aqui então 2 valores diferentes e a fatia representada aqui pelo João é o número 2. Com esse conceito dentro da sua cabeça, vai ficar muito mais fácil imaginar toda a tabela ou todas as tabelas que estão por trás na hora de criar uma medida. Isso vale para qualquer tipo de filtro aplicado. Pode ser um filtro no visual, um filtro utilizando o painel de filtros, um filtro utilizando a função calculate ou até mesmo os filtros que são propagados através dos relacionamentos no Power BI. Cada filtro aplicado vai gerar um novo contexto. E é isso que nós chamamos de contexto de filtro dentro do Power BI. Se esse vídeo foi útil para você, deixa um comentário aqui para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final e me fala aí se esse conceito foi útil e se essa explicação te ajudou de alguma forma. Espero nos próximos vídeos, um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.